Boa noite. A nossa dupla irá falar sobre a cromatografia em processo contínuo. Definição: o processo contínuo, por sua vez, não realiza paradas de reabastecimento do sistema, exceto paradas para manutenção. A produção opera de forma ininterrupta, o que significa que o sistema é suprido de forma contínua e, simultaneamente, o produto formado é descarregado. Este tipo de processamento opera em regime permanente ou estado estacionário, onde condições como temperatura e vazão oscilam bem pouco ao longo do tempo. Um exemplo de processo contínuo é a destilação de álcool, no qual o sistema é alimentado com caldo de cana fermentado, sendo produzido álcool hidratado a todo instante. Boa tarde, meu nome é Gabriel Brito e, dando continuidade ao trabalho, irei falar um pouco sobre a aplicação industrial da cromatografia em processos contínuos. Mas antes de falar sobre a aplicação na indústria em si, vou falar brevemente sobre a importância deste processo ser feito em grande escala quando comparado ao da batelada. Na produção dos compostos em larga escala, a cromatografia em batelada não era viável do ponto de vista financeiro, por conta da elevada quantidade das fases estacionárias quirais usadas, do solvente utilizado como fase móvel, condições para diluir o produto final, como também para o reciclo, assim como o uso de adsorventes não seletivos, o que acaba por dificultar a reprodução dos resultados em escala industrial. A partir dos anos 60, já se tem aplicação na indústria petroquímica, de açúcares e química fina, que é um ramo da química que lida com produtos que exigem um alto grau de pureza, que sejam isentos de contaminações, como, por exemplo, para fabricar fármacos, medicamentos e vacinas, como também defensivos agrícolas e os pesticidas, e até mesmo cosméticos. Aqui na imagem 2, apenas para ilustrar como é o equipamento do tipo LMS. Mais à frente será explicado melhor sobre o LMS. Em escala industrial, nos últimos 20 anos, aproximadamente, vem mostrando interesse crescente pelos sistemas cromatográficos contínuos, os processos biotecnológicos, que fazem uso de organismos vivos ou que sejam derivados dos mesmos, com o propósito de aprimorar os processos industriais, gerando produtos com alto valor agregado. Exemplos de estudos recentes incluem a separação de enantiômeros, purificação de aminoácidos e proteínas e até de ácidos orgânicos. Na imagem 4, tem uma pequena definição do que são os enantiômeros, que são moléculas que são imagens especulares uma da outra e não são sobreponíveis, nem por rotação, nem por translação. A mistura de enantiômeros numa solução denomina-se mistura racêmica. Um exemplo muito conhecido da importância da quiralidade na indústria farmacêutica está no caso da talidomida, que nos anos 60 foi comercializada em sua forma racêmica como um sedativo para alívio das náuseas matinais em gestantes, porém causou sérios efeitos colaterais que ocasionaram em malformações congênitas dos fetos. Além destes parâmetros mencionados, podemos ter também a estabilidade química, que pode limitar o número de fases móveis disponíveis e, de modo indireto, a solubilidade do soluto. A estabilidade mecânica também é fundamental, principalmente na CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência, pois pequenas partículas são usadas e elevadas quedas de pressão são impostas. Sendo assim, o conjunto destes parâmetros deve ser considerados quando se seleciona uma fase estacionária quiral específica para separação no LMS. Falando um pouco sobre a configuração do LMS, temos que sua estrutura básica está em uma unidade formada por um circuito de colunas cromatográficas, sendo que podem possuir 2 ou até mais colunas por zona. Um fluxo de diluente circula através desse anel de colunas, onde há 2 entradas, alimentação e diluente, e 2 saídas, o extrato em vermelho
e o refinado em azul, como mostra a gravura, que irão definir 4 zonas de separação. Funcionam por meio de válvulas rotativas ou de multiposições, que são utilizadas para periodicamente mudar de posição das linhas de alimentação do extrato do refinado ao longo do leito, no sentido do fluxo da fase líquida. No caso, as trocas são efetuadas em intervalos regulares, criando um movimento contracorrente, que é o conceito do LMS, o que permite a separação de misturas binárias através de contracorrentes simuladas entre as fases sólida e líquida. Por meio do computador, é possível programar para que sejam feitas as trocas da corrente de modo simultâneo e eficiente. Um breve resumo comparando as vantagens e desvantagens usando a separação enantiomérica que utiliza fase estacionária quiral. Aqui nas vantagens, tem a possibilidade de separação de enantiômeros de misturas racêmicas com características especiais, tais como compostos de difícil derivação, como os hidrocarbonetos, por exemplo. E uma grande desvantagem ainda é o elevado custo de aquisição da tecnologia, que pode chegar a 15 milhões de dólares desde a efetivação da compra de uma unidade até o seu pleno funcionamento. Neste slide, deixo disponível o arquivo usado como referência da aplicação industrial, com um link, caso queiram ler com mais detalhes sobre o assunto. Obrigado pela atenção. Olá, boa tarde. Me chamo Marcelo e eu vou estar dando continuidade à apresentação. Bom, eu vou falar um pouco sobre as aplicações e as formas de utilização do LMS. O que acontece é que desde a década de 60, quando o aparelho foi inventado e a técnica começou a ser usada, já lá atrás pela indústria petroquímica, já se viu um grande potencial dessa técnica e ao longo dos anos foi se buscando novas tecnologias, novas estratégias para poder aprimorar ainda mais e melhorar tanto o rendimento como a produtividade da máquina e das técnicas que nela foram utilizadas ou serão utilizadas até. Bom, algumas das técnicas a gente pode incluir como diferentes números de colunas. Habitualmente eles usam 4, mas você pode talvez reduzir esse número de colunas para 3 ou então aumentar para até 6, como a gente pesquisou. Você também pode mudar parâmetros operacionais durante algum experimento, coisa do tipo variar. Você pode também variar a força de eluição e dos eluentes na cromatografia, ou então até implementar alguma saída extra, uma terceira saída, para permitir a separações ternárias e pseudoternárias. Tudo isso em prol de um melhor rendimento e uma maior produtividade da indústria, ou seja, ou do laboratório que esteja empregando essa técnica. Bom, essa parte é um pouco já do que eu disse anteriormente, mas o que eu quero falar mais aqui é com relação a perspectivas futuras. Como já mencionado pelo Gabriel, por mais que essa técnica esteja muito diversificada e o pessoal esteja em busca de novas técnicas para melhorar ainda mais ela ainda acaba esbarrando em 2 fatores principais. Primeiramente, a questão financeira, por se tratar de até um aparato muito caro e também de um investimento muito grande que você vai precisar fazer para poder começar a trabalhar com essa máquina, além dos custos de manutenção e coisas do tipo. E além disso, a gente fica muito em falta de dados termodinâmicos que a gente vai precisar para calibrar o equipamento, fazendo com que ele esteja em seu rendimento máximo a fim de se obter o esperado. E aqui são algumas referências bibliográficas que usamos nas nossas pesquisas e obrigado por assistir. Até a próxima.